Olá a todos! Que alegria estar aqui em mais um episódio especial desse podcast que a gente criou para comemorar os 15 anos da Intercâmbio Cristão. Por isso temos esse bolo bem bonito. Muito cheiroso, inclusive. Muito cheiroso. Tô com vontade de comer. A gente vai comer, sim. Você, acho que não, mas a gente vai. Mas vai guardar um pedacinho. Mas Eu guardar. venho buscar. Sim. Eu venho buscar. Exatamente. Porque tudo tá guardado. Isso. É isso. Ameaças boas. Exatamente. Eu sou a Bia, trabalho na Intercâmbio Cristão, sou jornalista, sou fotógrafa também e recebi essa responsabilidade de ser a apresentadora desse podcast. E estou com o Estevão. Estevão, pode se apresentar, por favor. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Estevão, eu não sou jornalista, não sou fotógrafo, mas eu trabalho com comunicação, então estamos parecidos aí. E, enfim, não sei se já é para me apresentar de forma geral, mas fui intercambista da Intercâmbio Cristão, antiga SESI na minha época. Me sinto velho até nisso, então, enfim, já faz 7 anos que eu viajei e ainda estou sempre muito próximo de vocês. É muito, muito legal, assim, ver todo o trabalho de vocês e já de antemão parabenizando, né? 15 anos, não é para qualquer um, debutando. O bolo já é por causa disso, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo bem legal sobre a minha experiência. Eu adoro falar sobre intercâmbio. Até quando vocês me convidaram, eu fiquei assim, puxa, será que eu preciso me preparar? Daí eu paro para pensar que quando eu tenho que falar do meu intercâmbio, já está tudo na ponta da língua. Então, eu particularmente não preciso de roteiro do que eu vou falar, né? Legal. Então, vai ser bem legal. O Estevão, você é o cara que, quando a pessoa pergunta assim... tem alguém do Camp Quanos que viajou que eu possa conversar? Aí a gente manda. Então. É o Estevão, conversa com ele. Então, né, já dei o spoiler aqui, foi do Camp Quanos, Isso. vamos falar sobre isso. Então, pra começar, eu queria saber qual foi a primeira vez, ou primeiras vezes, assim, que você lembra de ter ouvido falar sobre intercâmbio, sobre o conceito de intercâmbio. Você lembra disso? Puxa, é complicado porque, enfim, eu particularmente sempre tive o sonho de morar fora, né? Então acho que antes de eu saber o conceito do que era intercâmbio, eu sabia o que eu queria para minha vida, que era fazer um intercâmbio. Não ironicamente, o meu sonho sempre foi conhecer o Canadá, né? Então quando surgiu a oportunidade, uni o útil ao agradável e foi uma mistura de oportunidades que para mim foi perfeito. Propriamente dito, intercâmbio, eu acho que a partir da adolescência, quando você começa a entrar nesse mundo e tem palestras na escola e tudo mais, então você acaba entendendo melhor o que é o conceito, né? Mas de viajar para fora com algum tipo de propósito, né? Então eu diria que foi mais ou menos nessa época, né? E quando você começa a criar os seus sonhos e idealizar eles e querer, de alguma forma, botar em prática. Então, mais ou menos nessa época. Eu ia perguntar justamente algo parecido com o que você começou a falar, assim. Quando que essa coisa, tipo, quero morar fora, virou, vou fazer um intercâmbio. Sim. Ou vou para o Camp Quanos. Meu pai sempre foi o cara que colocava muito essa ideia na minha cabeça, não de forma impositiva, né? Então, obrigado, pai. Porque ele sempre teve esse sonho de ver os filhos poderem viajar para fora, fazer coisas que ele um dia não teve a oportunidade, né? Por causa da infância difícil que teve, enfim, coisas que estavam fora do alcance dele, né? E lógico que como pai ele também sonhava poder ver isso para os filhos, né? Meu irmão mais velho não pôde, meu irmão do meio também não, e ele viu em mim essa oportunidade, então ele sempre me apoiou de forma uma forma de incentivo, né? Então eu sempre tive essa vontade, porque desde criança ele falando, a gente vai conhecer o mundo, ele adora viajar, eu peguei isso dele também, então eu gosto muito de viajar. E sempre que ele falava assim, poxa, você devia fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, eu sempre tive isso com bons olhos, sabe? Não era como uma forma do tipo... Uma pressão, muito menos meu pai me odeia, ele quer me mandar para longe daqui de casa, pelo contrário. Mas enfim, eu sempre tive isso muito estruturado e muito bem visto, sabe? Né? Por mim mesmo. Então, desde pequeno surgiu esse desejo de viajar, de conhecer outros países, e o intercâmbio especificamente por eu ter também muito essa questão do espírito livre, digamos assim, de tipo, lógico, adoro minha família, adoro minha casa, mas
eu não vejo problema nenhum em viajar e sentir saudades distantes, sabe? E foi algo que até, acho que quando a gente falar do intercâmbio propriamente dito, eu vou poder explicar melhor, mas nunca a saudade sempre ia bater, né? E bateu durante o intercâmbio, mas para mim era tranquilo lidar com essa saudade longe de casa, sabe? Então, isso para mim acabou sendo algo que acabou contribuindo para que a ideia do intercâmbio não me assombrasse nesse aspecto, né? Não Que é fosse algo um que peso. acaba pegando para muita gente, né? Verdade. E o Camp Quanos em si, a intercâmbio cristão, como que você conheceu essa ideia? Uhum, E como que foi você decidir ir? sim. Eu estava terminando minha faculdade, né? Então até é muito curioso porque eu tive que lidar com entrega de TCC e a ida para o intercâmbio em mesmo período de tempo, que eu entreguei o TCC dia 1º de junho, dia 14 eu estava embarcando. Eu tenho muito definido. Então, assim, em questão de 2 semanas, eu entreguei o TCC e falei, chega de faculdade, vou viajar. E viajei. Mas eu tive que tratar as duas coisas e levar as duas responsabilidades por muito tempo com antecedência, né? A SESI eu acabei, o intercâmbio cristão, acabei conhecendo com o Marcião, que era um dos fundadores e tocava a intercâmbio cristão antes. E a gente era da mesma igreja e tudo mais. Ele gaúcho, meu pai falso gaúcho, moramos no Rio Grande muito tempo, os dois gremistas, então criaram essa conexão. E o Márcio sempre incentivava meu pai, pô, manda o Estevão para fora, não sei o quê, não sei o quê. E sempre falava do Camp Quanos porque eu tive um background muito definido em acampamentos, né? Legal. Meus pais, eu nasci em lar cristão, meus pais sempre trabalharam com adolescentes em igrejas, então sempre faziam acampamento. Desde que eu me conheço por gente, eu estou indo em acampamento, PV para quem conhece, outros lugares que acampamentos de igreja mesmo. Lembro eu com 4, 5 anos de idade indo para acampamento já, ficando Eu me lá identifico. largado. Então assim, essa ideia de acampamento sempre foi também muito tranquila. Aí quando o Márcio colocou isso, outras pessoas também colocaram na minha cabeça de que o Camp Quanos era era Uma acessível, opção. né? E acessível de todas as formas, né? Acho Sim. que é bom deixar bem claro isso também. Eu acabei tomando a decisão. Falei, quer saber? Então acho que eu vou aplicar. E eu apliquei pro Camp Processo? Quanos, pro processo. Eu fiz a entrevista de inglês primeiro com vocês, né? Depois com o próprio acampamento. Acho que é bem importante enfatizar que é tudo muito bem feito, assim, o processo seletivo, sabe? Então você às vezes fica com medo. Será que eu vou ser aceito? Mas tem toda uma triagem que, assim, também alinha muito as suas expectativas, sabe? Legal. E eu sempre fui, assim, pra ser bem honesto, zero expectativas que eu fosse passar da primeira entrevista em inglês. Até fiz com a Chica, né? Eu lembro, sentado no Tava sofá branco. exatamente, na antigo escritório na 7 de setembro. Eu sou da casa já. E eu fiz já saindo de lá, falei, nossa, eu sou péssimo em Não inglês, rolou. eu não vou passar, mas tudo bem, tentei. O importante é tentar. E acabei passando, daí fui fazer a entrevista em inglês com o próprio pessoal do acampamento, passei também, então as coisas foram fluindo tão naturalmente que era literalmente assim, lógico, Deus, né? Mas era para ser era para acontecer, sabe? Algo que foi tão marcante para mim na minha vida. Eu acho que as coisas acontecendo, eu interpreto sempre como Deus mesmo abrindo, Claro, né, as claro. portas. No meu intercâmbio, quando que eu fiz intercâmbio antes de trabalhar aqui, eu fiz intercâmbio com a intercâmbio cristão. E eu lembro disso, assim, das coisas acontecendo. Tipo, agora tem uma promoção. No dia que eu ia pagar. A Chica, inclusive, né? Toda hora a gente fala dela, tá aqui. Tá no cantinho. Falou, Bia. Tipo, eu resolvi pagar no dia. E ela, Bia, tem uma promoção que entrou aqui, tá? Meu Deus, tipo, isso era muito... A gente sente essa confirmação. Sim, muito, muito. E aí eu queria que você contasse de como que você se preparou, porque eu sei que você fez camisa. Não teve isso? Não, esse foi que foi? o Wesley que legal, fez pra bacana, Austrália. legal. Oi, Wesley. Foi Bacana. quem também me incentivou bastante a fazer intercâmbio. Claro. Você conhecia ele também? Conhecia porque eu era lá da juventude da PIB, ele também era, então em um momento da nossa trajetória na PIB, ele foi meu líder da comunicação, então essa Legal. pegada de comunicação já está desde Já cedo tá lá, no meu né? sangue, e ele já estava se preparando para ir para a Austrália, então assim, eu via ele indo, ele todo empolgado, ele já é empolgado por natureza, né, então para ir para a Austrália foi mais ainda.
E eu peguei como uma inspiração, de certa forma, Ah, porque que eu legal. acho que também era uma forma de eu ver que, assim, esse sonho que às vezes é maluco, não é às vezes só seu, né? Então, você Aham. compartilha com outras pessoas é legal. E é um maluco que existe, né? Tipo, Nossa, não é muito? uma loucura sem noção, né? Algo que Não, tá ali, você é, consegue tá perto. exato. Então, ignorando meu erro, mas aproveitando aqui pra Mas eu falar da fiz muito Você inspiração, bico, comprou eu a fiz. camiseta fez dele? a conexão. Comprei Ah, olha a aí. clássica vermelha do meu. Como que é? My My Lifeguard Lifeguard. Jesus, não é? Não, My Lifeguard Walks on the Water. Isso mesmo, é verdade. Eu Então, também essa tenho aí essa. é a clássica dele, todo mundo teve, eu Muito acho. bom. Só pra dar um contexto, então, Wesley foi um intercambista que viajou pra Austrália com a gente, né? E pra Isso. ele ir, ele se preparou fazendo camisas e o Estevão Isso, era amigo dele, comprei. comprou Então, eu camisas. abençoei o intercambista e fui abençoado Foi também. abençoado. Mas eu fiz bico pra própria intercâmbio cristão, editei alguns vídeos Ah, é? pra eles. Eu também fiz isso. Então. Olha que coisa maravilhosa. Vocês dois são os nossos editores. Já fomos, começamos o processo audiovisual da SESI e Olha teve aí. nossa mão, então, Nossa, pelo jeito. muito bom. A sua primeiro, né? Posso falar? Pode, vai. gravar? Se vocês forem no YouTube, os primeiros vídeos do vlog, não era vlog, como a gente chamava? Era um Aqueles vlog. que você tá de batom vermelho. Tudo Estevão! Viu só? Eu assisti esses na minha época de me preparando pro intercâmbio, eu assisti. Muito bom. E spoiler, é algo que acabou me ajudando também lá no acampamento. Olha só. Mas depois a gente Então conta. vamos falar disso, Vamos. da sua experiência lá. Como que foi, o que você fez. Aham. Fala um pouco o que é o Camp Quanos, pra caso Tá, alguém... Camp Quanos, na verdade, é um acampamento cristão, né? Então, ele é essa palavra é difícil. Interdenominacional, então não existe uma igreja específica que roda o acampamento, é um grupo de igrejas lá do Canadá que acaba tocando. E, primeiro que acampamento no Canadá é muito tradicional, né? Sim. Então, acho que todo mundo aqui... Canadá e Estados Unidos... Acho que todo mundo já viu algum filme de sessão da tarde que chegam os ônibus escolares amarelos, as crianças fazendo fervo, os guardinha dando uma lição de moral e acabam virando todos amigos e tendo alguma história bonitinha. E o Camp Quanos é literalmente essa versão, né? Então, eu acho que... eu dei o exemplo do PV aqui no Brasil, o Camp Quanos o PV talvez seja o que mais se assemelha ao Camp Quanos, né? E ele fica perto de Vancouver, agora é uma aula de geografia também. Fica perto de Vancouver, e ele funciona como um acampamento de verão. Então, durante 9 semanas, eles recebem crianças. São aproximadamente 400 crianças por semana, então pense só. Nossa. É muita gente. 3.000, vamos chutar, 3.500, 3.600 crianças num verão. E, enfim, é um acampamento muito legal, porque ele fala de Jesus, e lá no Canadá é algo que até me pegou muito de surpresa. Muitas crianças não sabiam o que era Jesus, então a gente tinha que explicar desde o início, literalmente o inicial do que é Jesus para uma criança, né? E era muito legal nesse aspecto, legal num aspecto de Entendi. você poder apresentar com uma forma, sabe, genuína quem é Jesus, como ele é seu salvador e tudo mais. Ao mesmo tempo que é um pouco assustador você pensar que alguém nunca ouviu falar sobre o nome Jesus, sabe? Que é um nome que, assim, pode ser que você não seja cristão, mas você conhecer o que é Jesus, quem é Jesus, a história de Jesus é o mínimo que a gente aqui, pelo menos no Brasil, já é muito mais difundido, né? E o Canadá, que você pensa, país desenvolvido, tem acesso à informação, né? Mas, enfim, é um acampamento muito legal porque, assim, ele mistura muito dessa história de você conviver com crianças uma semana inteira, né? É legal porque as crianças ficam em cabanas que são ou de madeira ou de lona no meio da floresta, então não tem energia elétrica nas cabanas, você tem que levar a sua lanterna para iluminar. Os banheiros são aqueles banheiros, banheirões, né? Então fica também uma cabana só de banheiro, que daí lá tem luz elétrica, graças a Deus. Então o banheiro, chuveiro, o banho quente tá tendo. Mas é muito legal essa ideia de você estar num país totalmente diferente, né? E no meio do mato, né? Tudo muito bem estruturado, muito bem organizado. A estrutura é muito boa, mas ao mesmo tempo você, assim, tá em contato com a natureza e com crianças, né? E é isso, Camp Quanos. E você foi pra trabalhar, né? Eu fui para que trabalhar. Você fez lá? Eu fui quando eu passei no processo, eu passei como Activity Support, que eles
Tem diversas atividades, né? Então, durante a semana tem os cultos de manhã, mas depois tem as atividades de tarde e culto de noite. É como uma estrutura de acampamento padrão, né? Só que as atividades de tarde não é vamos jogar bola, como no Brasil. É literalmente arvorismo. Você vai numa lancha, numa boia, eles te puxam no meio do oceano. É super legal, tipo banana boat, né? E diversas outras atividades. Tem laser tag, que é as arminhas de laser que você tem que acertar as pessoas. Tem bicicross, que você anda no meio da mata, numas trilhas. Enfim, atividade de aventura mesmo, né? Então, eu fui com uma activity support que consistia na parte da manhã, eu trabalhava na manutenção do acampamento. O que é manutenção? Limpeza geral, então a gente passava nos banheiros, limpava tudo. A gente passava pelo campo, tirava qualquer lixinho, o cocôzinho do cervo, que lá os bichos andam livremente no campo, é muito legal. Então você tá andando, de repente, você ouve um barulho atrás, tem um bicho te olhando assim, né? Nessa distância. Então tem que limpar para as crianças não pisarem em cocô. Bexiga das brincadeiras que acabam sujando, então a gente faz essa limpeza geral, né? E depois do almoço começam as atividades. Então eu estava na equipe do arvorismo. Eu estava lá, então assim, você recebe um treinamento, acho que é muito importante de dizer isso, porque você está lidando com atividades em que a criança está subindo uma árvore, né? E outros tipos de uns balanços que são 50 feet, sei lá, 20, 30 metros de altura, que um trator puxa a balança vai lá em cima, daí a pessoa puxa o gatilho e ela começa um balanção gigante, assim. É muito legal, né? É algo que tá fora do que é o nosso cotidiano, né? Então, a gente recebe treinamento e eu ajudava nessas atividades, né? Então, a colocar as roupinhas de segurança, capacete, a orientar as crianças e tudo mais. Então, era basicamente isso. Era a divisão entre limpeza e conservação do acampamento. Às vezes, ajudava na cozinha também, quando necessário. E na parte da tarde, ajudando nas atividades. Acho que é bem legal falar disso, né? Porque a gente fala muito do Quanos, a gente divulga e tal, mas muitas vezes quando você olha não tem noção do tipo de trabalho que tem pra você fazer, nem do tipo de atividade que tem com as crianças, né? E assim, acordar às 5h30 da manhã pra começar a limpeza o quanto antes. É um perrengue, mas é um perrengue legal. Assim, eu particularmente gosto muito disso, né? E principalmente não tenho problema em acordar cedo, então pra mim era um prazer acordar cedo, começar a fazer as minhas coisas e 6 horas da tarde bater meu ponto, entre aspas, né? Legal. E você já falou um pouco dessa experiência com as crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus, né? Que eu acho que já é uma experiência muito marcante, né? Mas o que mais te marcou lá, assim, de tudo que você viveu? Pode ser uma coisa ou algumas coisas que você trouxe para sua vida. Sim. Ou uma situação que te marcou. Tem alguma coisa? Eu acho que esse ponto é muito importante, né? A questão da cultura em que a gente às vezes está inserido num meio que a gente não está acostumado, né? Então a gente acaba gerando preconceito. O Canadá, Estados Unidos é o país perfeito, as pessoas sabem tudo. Não é assim, né? E quando se fala de evangelho, é o buraco muito mais embaixo, né? Então, a gente sabe que Estados Unidos é um país protestante, então já tem essa estrutura de conhecer Jesus e tudo mais. E o Canadá, um país tão próximo, não existe isso, sabe? E é uma resistência, às vezes, muito forte. Então, às vezes, de pais que mandavam as crianças para o acampamento sem saber que era um acampamento de cristão, né? Então, eles promoviam o acampamento sem necessariamente dizer que era um acampamento cristão. E daí, quando chegava lá, era um choque. Então, muitas crianças... as próprias crianças tinham, às vezes, resistência em que você tinha ali, ao longo de uma semana, ter que quebrar isso. Então, é algo um pouco chocante, mas algo também desafiador no aspecto de te dar incentivo a você... não digo espiritualizar, mas você... se preparar mesmo, sabe? Você sendo literalmente um missionário lá. Porque você está falando de Jesus para pessoas que nunca ouviram falar sobre quem é Jesus. E, querendo ou não, você faz isso desde as atividades em que a criança está com medo e você pode falar para ela, olha, não precisa ter medo. E ter medo é natural, mas se você quiser, a gente pode fazer uma oração para Jesus tirar o seu medo, sabe? Então, isso foi algo muito legal para mim e desafiador, né? Porque... como que você vai ter abertura para falar com uma criança, né? Você sendo estrangeiro, não sendo o inglês a sua língua nativa, isso acaba gerando também muito desafio, sabe?
Como eu falei, eu estava meio assustado e desesperançoso de passar até no processo seletivo do inglês, né? Mas eu passei e eu tinha muito medo de orar em inglês, porque eu achava que era muito, muito difícil, sabe? Porque você hoje... Eu, naturalmente, em português, eu tô conversando com vocês, super informal e tudo mais. Na hora que você vai orar, você muda, você cria uma liturgia da oração, você cria um vocabulário que só existe na oração, sabe? Então, às vezes, a gente cria isso, sendo que Deus escuta as nossas orações da maneira que for, se a gente orar genuinamente, né? E eu criei essa resistência, esse bloqueio em orar em inglês, né? Até que fui convidado pelo próprio acampamento para, nas 2 últimas semanas, eu ajudar como conselheiro das crianças. Então, eu saí do Activity Support e virar counselor, né? Que eram os conselheiros que ia ficar com as crianças nas cabines e ajudar elas e, enfim, passar os devocionais e tudo mais. E aí eu fui obrigado, desafiado a orar em inglês, né? Que para mim era algo que eu jamais teria feito, né? E orar para as crianças. E era muito legal, porque as crianças prestavam mais atenção em mim, porque eu estava com um sotaque diferente, né? Internacional. Então, eu explicando tudo, falando um pouco das curiosidades do Brasil. E eu achei muito legal isso, porque gerou mais atenção das crianças. Eu vi que outras pessoas vieram até falar isso. O meu assistente, que era canadense, falando... Quando você está falando, as crianças prestam muito mais atenção porque eles estão tentando entender o que você fala. E lógico que no começo o desafio do medo de você falar errado, que depois de um tempo eu aprendi que isso é bobeira, você tem que falar e errar faz parte. Mas a questão de você querer falar tudo perfeitamente, falar mais lentamente, falar com mais cuidado o que você está falando, fez as crianças prestarem mais atenção. E a parte da oração foi algo que me tocou bastante, sabe? E eu orar, me desafiar a falar assim, eu tô falando com Deus, e Deus vai me entender, porque eu tô genuinamente falando com meu pai, né? E, ao mesmo tempo, das crianças também perceberem isso e elas receberem. Então, para mim, acho que esse é o maior desafio, aprendizado que eu poderia trazer nesse período com as crianças especificamente. É muito legal. E é legal porque, assim, essa coisa do inglês na oração te fez refletir sobre a linguagem da oração. Primeiro, literalmente, porque era uma língua diferente. Sim. Mas a gente pode refletir sobre a nossa linguagem, Total, né? total. Como a gente, às vezes, como você começou falando, né? Coloca toda uma coisa, vira um né? lorde falando Exatamente. com Deus, sendo que ele é seu E pai não precisa. e ele te entende. Eu acho que é um ponto muito importante que a gente precisa falar com Deus, independente Ele nos escuta em qualquer circunstância, né? Desde que a gente ore em espírito e em verdade. Então, acho que esse é o ponto que acabou me dando uma luz, assim, quando eu cheguei nesse aprendizado, sabe? E você aplica na sua vida. Isso, né? 100%. Muito legal. Muito legal. Eu até lembrei de uma história que eu ouvi, acho que foi até na sua igreja, Chica, que eu ouvi essa história de alguém que eu não vou lembrar o nome, mas que a pessoa tava no quarto orando sem camisa. Em casa. Foi, né? E aí, lendo a Bíblia, aliás, sem camisa e tal. Aí passou um tio, um pai, sei lá, e falou: você tá falando com Deus sem camisa? Você falaria com um presidente sem camisa? Tipo assim, né? Aí a resposta foi: se ele fosse meu pai, sim. Exato. Acho que você Que falou o que eu ia falar, porque às vezes a gente cria essas doutrinas que, lógico, a gente precisa ter reverência quando a gente está diante de Deus, porque Ele é nosso Pai, mas Ele também é Deus, né? Claro. Então a reverência é importante, mas a gente cria regras que às vezes não faz sentido, sabe? E que com experiências que a gente tem, que a gente acha que até não vai ter nenhum tipo de correlação, a gente tira algum aprendizado, né? Então acho que é bem isso mesmo. Você ora em inglês ainda hoje? Não, mas hoje eu tenho mais segurança que se precisasse eu oraria. Até porque depois de um tempo eu comecei a pegar os cacoetes do inglês, né? Então, e tal. A gente começa uma oração, Heavenly Senhor Jesus, Father. Daí eu aprendi que lá é Heavenly Father. Eu falei, nossa, que bonito, né? Então, comecei a usar. É lindo, né? E daí ficava, in the name of Jesus or in Jesus' name? Daí você vai aprendendo. Eu pergunto porque até hoje, às vezes eu oro em inglês, É. às vezes dá uma vontade e parece que quando você ora em inglês vem, tipo, você não tá pensando em como vai ser ouvido, porque você sabe que mesmo com gramática errada, Aham. ele vai entender, né? Exato, Isso é muito exato. louco.
Lá eu tive a oportunidade de... No meu intercâmbio eu cantei em inglês. É. Um louvor, assim. Foi muito louco, né? Enfim. Eu queria, então, já caminhando assim pra gente encerrar, saber uma coisa que você falaria, um conselho, uma dica que você falaria pra alguém que tá pensando em viajar. Se você quiser, pode ser no geral, intercâmbio, ou se você quiser também falar especificamente para o Camp Iguanos. Bom, como eu disse, acho que intercâmbio era algo que já estava no meu coração há muito tempo e é totalmente clichê, acho que nem vou falar agora porque já comecei, né? Mas escutar o seu coração. Mas eu acho que mais do que isso, indo mais profundamente, eu acho que essa questão da multiculturalidade é algo que mexe muito comigo, né? Então, hoje em dia, eu trabalho numa empresa em que eu tenho contato com gente da Polônia, Espanha, Itália, França, Brasil mesmo, México, enfim, de todos os países possíveis. E é algo que, indiretamente, eu já tinha antes mesmo do acampamento. Eu sempre gostei muito de conhecer culturas novas, entender mais sobre as pessoas. Eu brinco até hoje em dia eu com 5 anos de idade, eu abria o Atlas, eu ficava vendo os mapas e eu ficava vendo as bandeiras e eu tentava acertar todas, acertar as capitais. Então, eu gostava dessa questão do mundo, sabe? Das multiculturas. Eu ficava elegendo as bandeiras mais bonitas. Tem uma história, né? Coincidência. A que eu mais gostava era do Canadá porque eu gostava da florzinha, da folhinha vermelha, sabe? Então, é muito ironia do destino. Mas acho que essa questão da multiculturalidade mexe muito comigo, sabe? E para quem gosta disso, acho que não existe coisa melhor do que o intercâmbio, porque eu lá no Canadá eu conheci gente da Colômbia, México, Quênia, Canadá, Estados Unidos, óbvio, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia. Inclusive o sotaque australiano é impossível de entender. Para quem chegou lá, cheguei no Canadá, já tava meio assustado, o canadense falando era ok, daí chegou um australiano falando comigo, acabou. Né? Eu já pensei, meu Deus, eu preciso voltar pro Brasil, não vai dar certo isso aqui. Mas depois de um tempo você pega o jeito e fica tudo certo. Mas eu acho que essa questão das multiculturas é muito legal. Acho que todo mundo precisa ter essa experiência, sabe? De você poder conhecer gente, sair da sua bolha, até literalmente. Muito bom. E eu tive essa oportunidade, eu acho que todo mundo precisaria ter. Mesmo quem não tem um pouco de medo, eu acho que faz sentido para você ver como que a vida é fora das quatro linhas ali, do seu cantinho, do seu dia a dia, da sua zona de conforto. Intercâmbio é extremamente desafiador, como eu disse, saudades você vai sentir da sua casa, você vai sentir falta da sua comida, você vai sentir falta de falar o português livremente, né? Lógico, sei lá, você pode falar, mas você é obrigado a viver pensando em inglês, né? E eu nunca me esqueço, um amigo uma vez falou que eu falo enquanto durmo, né? Então eu tenho esse problema. E ele disse que foi acordado de noite porque eu tava falando muito em inglês. E daí, a partir desse momento, eu falei, pô, finalmente eu aderi à cultura do canadense, né? Sim. E ele ainda me deu uma indireta, falou que eu falo melhor dormindo do que conscientemente. Então, assim, eu fiquei... Sem preocupações, talvez. Assim. Fiquei meio ofendido, mas valeu a pena. Acho que foi algo que... A partir daí, eu acho que essa história é muito engraçada, mas, ao mesmo tempo, ela... Desculpa. Beber uma aguinha. Fica à vontade. Essa história, ela me coloca um pouco sobre... me mostra um pouco que, assim, valeu a pena, sabe? Passar por todos os processos, todas as dores, quando eu cheguei no momento em que a minha vida se tornou pensar em inglês ao ponto de eu dormir e eu falar inglês, né? E, enfim, essa experiência eu acho que vale muito a pena. É dolorido demais, as saudades dói, como eu falei, mas são coisas que, assim, quando eu coloco na balança, e eu coloquei no passado, pesou muito mais a experiência de eu viver algo diferente, eu viver algo novo, viver algo independente, sair da casa dos meus pais, sair de uma rotina em que eu tinha tudo de mão beijada, para viver algo desafiador, dolorido, mas ao mesmo tempo que geraria marcas literais no meu corpo. Tem que falar disso. Eu vou falar. Marcas na minha vida, sabe? Então, acho que isso é muito legal, porque eu carrego com muito carinho o intercâmbio, por mais que eu tenha passado por 1000 perrengues, desafios, mala perdida quando eu cheguei no Canadá. Tudo valeu a pena, sabe? Eu olho para trás e eu vejo, assim, não tem um pingo de arrependimento da viagem que eu fiz, porque me marcou profundamente essa viagem, sabe? Legal, muito bom.
Fala aí que você falou. Não, é que eu falei que o marco, literal, porque eu fui pro Canadá e eu acabei gostando tanto que eu fiz até uma tatuagem, né? Então, vou fazer com o meu celular vai e depois fazer eu boto ali. isso, beleza. Porque eu fiz uma viagem daí pro Canadá, lá o Canadá tem paisagens lindas, maravilhosas, eu pude conhecer Banff, que é um local que quem conhece Tumblr sabe que tá lá sempre. Excelente. Capa do caderno Tilibra, enfim, as referências são milhares, né? E eu conheci aquele lugar e isso foi a semana seguinte, quando acabou a primeira temporada do acampamento. Eu fiquei 1 ano e meio lá, né? Só um detalhe. Eu estendi, eu ia ficar 3 meses e fiquei 1 ano e meio. E daí, no que acabou a primeira temporada do acampamento, eu fui para Banff, eu conheci aquele lugar maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro, né? Deus criou tudo isso. E segundo, eu tô vivendo isso, né? E Canadá foi tão especial para mim que quando eu tive a oportunidade de fazer uma tatuagem, eu falei, não, vai ser uma paisagenzinha que marcou minha vida. Legal. Vou marcar na minha pele também. Muito legal. Acho que uma coisa que você falou, pra gente encerrar agora, essa coisa de conhecer muitas culturas realmente, acho que também é o que eu... No meu intercâmbio, quando eu fiz, uma coisa que me marcou muito foi quando a gente fazia, na minha escola, fazia devocional de manhã, né? Antes da aula, alguns dias. E aí eu olhava as pessoas de tantos lugares diferentes, todo mundo cantando a mesma música. Isso é incrível, né? E falando com o mesmo Deus, assim. E isso é muito lindo. Então, primeiro isso, de marcar, de você ver pessoas diferentes adorando o mesmo Deus, né? Pessoas com conceitos de vida completamente diferentes, pessoas com costumes que a gente aqui fala, pecado, lá eles fazem, e a gente, né? Enfim, uma loucura isso. E ao mesmo tempo também de conhecer mais de Deus através dessas pessoas. Eu comentei isso num outro episódio que a gente gravou. Mas, porque Deus não... A gente aqui tem a nossa cultura, né? E a gente, obviamente, a gente vai encaixar, de certa forma, Deus na nossa cultura, entende? Sim. E quando você vê pessoas de culturas muito diferentes, que creem nesse mesmo Deus, e esse mesmo Deus se revela através delas, você conhece muito mais de Deus mesmo, né? Sim. Da identidade dele, enfim. Então, eu acho que é realmente uma experiência única, né? E acho que é algo que é muito engraçado, que sempre que meu pai vai falar, meu filho foi pro Canadá, ele não fala que ele foi fazer intercâmbio. Meu pai fala, o Estevão foi ser missionário no Canadá. E daí eu fico assim, pai, nada a ver, meu Deus, a pessoa... Porque hoje a gente pensa, missionário, aquele cara sofrido que, meu Deus, está sendo perseguido e tortura e não sei o quê. Quando, na verdade, se for parar para pensar, eu larguei tudo que eu tinha aqui na minha casa, né, na minha vida, para ir falar literalmente do amor de Jesus para pessoas que literalmente nunca ouviram falar sobre Jesus. Então, é algo sacrificial, né, que nada mais é do que o mínimo que a gente tem que fazer em nome de Jesus, né? Então, isso eu acho muito bonito e profundo, porque eu não fui com essa cabeça, né? Estou indo ser missionário no Canadá. Mas, querendo ou não, hoje em dia, quando meu pai fala, eu fico pensando, realmente, eu talvez tenha sido um missionário, sabe? E lógico que tem tipos e tipos de missionário e não tem por que eu dizer não, eu não fui um missionário. E é algo que me marcou muito, sabe? Essa questão de você largar tudo. Como eu disse, em 2 semanas eu estava apresentando o TCC. Eu nem assisti o último mês de aula, conversei com os professores, eles me passaram, me formei. Me formei estando no Canadá, meu pai foi receber o diploma por mim na faculdade. E eu pude, de fato, largar tudo na minha vida para viver um sonho, que era, claro, um sonho, conhecer o Canadá, fazer intercâmbio, morar fora, mas também viver um propósito que era algo que Deus muito provavelmente colocou no meu coração desde cedo, que estava escondidinho, às vezes ocultado por algo do tipo, vamos conhecer um país novo, mas talvez era falar do amor de Jesus para criança, sabe? Então, enxergar sob a ótica espiritual também é muito legal, além da ótica social e tudo que você vai ter de aprendizado, né? Então, acho que isso é muito bom. Muito bom, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, vou até finalizar aqui, mas como eu falei para a Chica, é sempre um privilégio poder falar do meu intercâmbio, ajudar em vocês em tudo que é tipo de divulgação. Eu falo que eu sou o garoto propaganda, sempre tem a minha fotinho lá, mas não querendo fazer autopromoção, é porque eu acho que quando a gente vive
coisas que marcam a nossa vida, a gente sempre quer compartilhar da melhor maneira possível, né? E eu acho que as portas que vocês abriram, né, e que foram agentes diretos e indiretos para mim, eu acho que isso acaba fazendo com que a minha gratidão seja sempre que possível falar da SESI, falar do intercâmbio cristão, falar do acampamento, falar da minha experiência como um todo, porque para mim é muito prazeroso, de verdade. Então eu agradeço de novo o convite, viu? Muito bom, muito obrigada a você. Muito obrigado. LG, sai daí, cara. Vai estragar o jogo. Aí eu falei, Márcio, tem como...